Voltamos com a segunda parte da entrevista com o jornalista Roberto Cabrini. Como que a sua família vê o seu trabalho? São parceiros, de começo ao fim. Se eu não tivesse o grau de cumplicidade e de parceria da minha família, eu não estaria aqui, não teria feito grandes matérias. Claro que eu tento protegê-los, porque, conforme eu sempre digo, denunciados não mandam flores, denunciados ameaçam, processam e representam um perigo não só para você, como para as pessoas que você mais ama. Você vai aprendendo a se proteger. Mas, graças a Deus, eu sou uma pessoa que agradeço aos céus todos os dias de ter uma família que tanto me ajuda, que faz as grandes matérias junto comigo. Tantas matérias não começam de situações onde eu consulto familiares sobre um determinado fato. Eles servem como um outro olhar, um olhar assim, como se fosse um ombudsman, julgando as matérias. E eu os uso diariamente. Converso sobre grandes matérias e sobre a dinâmica de uma sociedade todos os dias com os meus filhos, que representam uma nova geração, e a nova geração tem que ser ouvida de maneira muito democrática. Você acabou de lançar o livro. Esse é o primeiro livro? É meu primeiro livro. É o primeiro livro. Quais foram os critérios? Você tem muita matéria. Quais foram os critérios que você usou para separar as 10 que estariam no livro? Mais difícil de escolher as matérias que entram no livro foi abrir mão das que não entram. Eu procurei usar o critério de importância histórica. As grandes matérias premiadas, que mudaram fatos, que trouxeram conscientização, receberam um olhar bem importante. Então, a matéria que eu ganhei o prêmio ESSO sobre investigação da pedofilia na Igreja Católica, a matéria que a gente ganhou o prêmio Líbero Badaró, que investigou as razões de um acidente aéreo do voo 254, onde o piloto se perdeu na floresta amazônica pela arrogância dele e por erros da própria companhia aérea. Essa investigação, esse passo a passo, consta no livro. As grandes coberturas de guerra, situações limite de muita dificuldade física, emocional, logística, fazem parte no livro. Os relatos da dificuldade de cobrir a guerra no Iraque, no Afeganistão, a experiência de ter sido sequestrado pelas Farc, a guerrilha na Colômbia, e também matérias de grandes desafios mentais. O desafio mental de entrevistar o Ben Johnson, o primeiro grande caso de doping, que foi um furo internacional no escândalo de doping da Olimpíada de 1988. O desafio de entrevistar o Fernandinho Beiramar, que tenta o tempo todo manipular a sua entrevista. Também essas matérias fazem parte, e eu conto essas matérias de uma forma a trazer o leitor junto comigo. Que o leitor sinta tudo aquilo que eu vi, tudo aquilo que eu senti para a elaboração de uma matéria. E também, é claro, não poderia deixar de contar a minha experiência com Ayrton Senna, minha convivência com ele, o fatídico fim de semana onde ele faleceu, todas as investigações que eu fiz sobre esse assunto, e matérias humanas também. A matéria onde eu parto da pergunta o que muda na vida de um ser humano com a proximidade da morte, e quando eu descubro uma mulher maravilhosa, chamada Rosa, que trouxe um novo sentido da vida e também da morte. Essas matérias fazem parte. Eu quis provocar questionamentos, quis discutir conceitos jornalísticos, e para isso eu selecionei cada matéria que pertence a esse livro. Uma seleção muito criteriosa, de maneira a dar uma diversidade nas escolhas dos temas. Você falou sobre o voo 254 e você conta em entrevistas que você percebeu que o copiloto estava mentindo. Sim. Como que você faz para perceber quando uma pessoa está falando a verdade, quando ela não está? Como que funciona isso para você? Isso vem com a experiência, com os seus sentidos estando muito apurados. Eu, quando faço uma entrevista, jamais tiro o meu olho do entrevistado. Eu procuro sinais que vão demonstrar medo, vão demonstrar muitas vezes aspectos que estão sendo inventados naquele instante. Eu aprendi a detectar isso. Nessa entrevista com o copiloto, eu detectei que ele estava mentindo, ele estava apenas falando algo decorado, previamente estabelecido com o piloto, para que a verdade não aparecesse. Quando eu terminou a entrevista, eu disse a ele: desculpe, muito obrigado pela entrevista, até porque um entrevistado tem até o direito de mentir para você, é um direito que ele tem. Todo ser humano tem direito de apresentar o seu lado da história. Se ele mentir, é o direito dele, cabe ao repórter detectar sinais que demonstrem aquilo que é verdadeiro daquilo que é falso.
Eu disse a ele, quando eu terminei essa entrevista, desculpe, mas você está mentindo. Ah, não estou mentindo. Não, daqui uma semana eu vou te procurar. Uma semana depois eu procurei, ele contou uma história totalmente diferente, ou seja, ele falou, olha, você de fato notou a verdade, você notou que eu estava inventando fatos. E aí ele me disse uma verdade avassaladora. Grande parte dos prêmios que a gente ganhou com essa matéria, o prêmio Líbero Badaró, vieram com um relato muito intenso desse copiloto. E isso aconteceu em tantas outras matérias, né? Você perceber os sinais que o entrevistado te emite. Muitas vezes, para fazer uma matéria, você apenas com um leve movimento nos olhos, você incentiva a pessoa a continuar. E eu procurei me libertar do questionário, né? Aquele questionário que você tem 20 perguntas, vai fazendo as perguntas, muitas vezes o entrevistado te fornece um sinal muito importante de algo que ele quer contar, mas ele depende do entrevistador dar continuidade àquilo. Mas se o entrevistador apenas for para a pergunta seguinte pré-estabelecida, ele não vai detectar. Grandes perguntas nascem de aspectos expostos na realização da entrevista, não naquilo que foi pré-estabelecido. Muitas vezes você muda radicalmente aquilo que você se propunha, você tem que fazer a lição de casa, você se prepara para a entrevista, mas na hora dela, a minha técnica é a de não usar papel, eu não uso papel. Eu me preparo e faço as perguntas e me permito mudar totalmente o conceito e o encaminhamento dessa entrevista. São técnicas que você vai evoluindo, você vai aprendendo com os anos de experiência. Sobre a matéria do assédio na igreja, você esperava a repercussão que ela teve quando você realizou? Você já imaginava que ia ser assim? Ou foi surpreendente? Nada me surpreende mais. Nesses anos de reportagem, nada me surpreende mais. Eu detectei, e o meu desafio era separar o joio do trigo, ou seja, distinguir se se tratava de um caso de sexo consentido entre adultos ou de um caso sistemático de abusos, onde o abuso do poder era uma vertente importante. Se sacerdotes estavam usando o poder da batina para manipular jovens, para provocar uma lei do silêncio, onde o comando dos sacerdotes ajudava na perpetuação da lei do silêncio. E isso foi detectado com o tempo, ouvindo muita gente. Nós sofremos muita pressão para a realização dessa matéria, porque trata-se de um organismo, de uma instituição altamente poderosa, uma instituição que tentava acobertar casos de pedofilia. E a gratificação com a realização dessa matéria veio com a repercussão. Nas primeiras matérias exibidas, nos primeiros documentários, algumas pessoas tentaram defender os atos, mostrar que não se tratava de um caso de abuso. Mas, com o passar do tempo, elas deram o braço a torcer com o grande número de evidências, grande número de entrevistas, de fatos, de pistas, de indícios que nós apresentamos. A consagração veio com a grande repercussão internacional, veículos de imprensa do mundo inteiro, o Le Monde, a CNN, o New York Times, repercutiram a matéria, o Vaticano reconheceu casos de pedofilia no Brasil por essa matéria, casos de pedofilia que envolviam abusos de sacerdotes contra coroinhas, né? Esse era o fato contido nessa reportagem. Mas você precisa estar preparado para até não veicular nada, se você descobrir que não existe um fato, não existe um abuso, não existe uma ilegalidade ali. Mas nesse caso nós descobrimos que estávamos diante de um abuso sexual feito de uma forma sistemática por um grupo de pessoas onde quem detinha o poder ajudava a ocultar os abusos contra pessoas inocentes. Meninos que entravam com 11, 12 anos na igreja e que logo cedo eram enganados, eram manipulados contra a vontade dos próprios pais, abusados sexualmente, e esses abusos se perpetuavam. O desafio foi mostrar que era algo contínuo, que era algo que envolvia uma confraria do silêncio, onde todo mundo se silenciava diante desses abusos. Isso envolveu muitas entrevistas, muitas pré-entrevistas, muito tempo assim de investigação. Você começou no jornalismo esportivo. Como que foi a transição para o investigativo, para o factual? Comecei no jornalismo investigativo, logo fazendo esporte, porque não faltam casos nebulosos dentro do esporte. Mas quando eu comecei com 16 anos de idade, o esporte era uma coisa bastante descontraída, condizente para alguém tão jovem.
Conheço grandes jornalistas que começaram no esporte, porque o esporte faz o jornalista usar criatividade para fugir de uma matéria repetitiva, de uma matéria que caia no lugar comum, que saia do clichê. Então, o esporte me trouxe, a editoria de esporte, muitos ensinamentos. O principal ensinamento é fugir da repetição dos fatos, de maneira a contextualizar os personagens esportivos dentro de uma sociedade. Para que time você torce? 15 de Piracicaba e Palmeiras no interior, todo mundo torce para o time da cidade e também para o time da capital, né? No caso, eu sou descendente de italianos. O meu avô torcia Palmeiras, meu pai torce Palmeiras, eu torço Palmeiras, meu filho também. Foi passando de pai para filho. Na televisão, quando você está em casa, o que você gosta de assistir? Séries, grandes documentários, eventos esportivos, porque eles me possibilitam relaxar. É isso que eu gosto. Que tipo de série que você assiste? A série que mais me impactou nos últimos tempos é House of Cards, que mostrou muito bem, com um texto muito bem feito, né? O texto, as falas dos atores, os bastidores do poder. O poder é repleto de aspectos de prostituição, de relações incestuosas. E esse texto foi muito bem escrito, mas eu gosto de todas as séries, as grandes séries que se aprofundam em determinados acontecimentos. E eu acho que as séries hoje em dia são uma grande coqueluche da sociedade, porque elas contam essa série do Pablo Escobar, a série, por exemplo, da guerra na Palestina, Fauda, né, que mostra o outro lado. Eu sou um grande apaixonado porque é uma grande forma de você comunicar com o telespectador, contar grandes histórias de uma forma envolvente e que promova a conscientização. O jornalismo consegue se incluir nesse meio de séries? Você vê como Com certeza, isso... Grandes filmes nascem de investigação jornalística. Muitos exemplos disso, né? Até porque, quando você faz um filme, você pode fazer eventuais concessões. E essas concessões fazem com que você conte histórias muito mais bem contadas. E a grande série é aquela que nasce de fatos reais, mas ao mesmo tempo conta muito bem uma história, de uma forma envolvente que promova reflexão. É um admirável mundo novo que tem que ser devidamente explorado. Em quem que você se inspira? Tanta gente, da mesma forma e por isso que eu procuro hoje compartilhar os meus conhecimentos. Eu recebi muita influência dos grandes âncoras internacionais, do tempo que eu vivi nos Estados Unidos, eu vivi muito tempo lá, de Terry Koppel, de Peter Arnott, de Tom Brokaw, que são grandes âncoras americanos. Eles me influenciaram bastante, mas no Brasil eu me influenciei com o Juarez Soares, que era um grande colunista esportivo, que se aprofundava muito, o Caco Barcelos, que é um grande amigo, que faz um trabalho que sempre me inspirou muito, enfim. Mas eu busco sempre a minha própria personalidade. Levo o trabalho dos colegas em consideração, sei cumprimentar um colega por um grande trabalho, mesmo que ele tenha me vencido. No jornalismo faz parte tanto ganhar quanto perder. E o grande jornalista é aquele que sabe aplaudir o trabalho do seu colega. Você falou que morou muito tempo nos Estados Unidos. Como que foi ser correspondente lá fora? Ser correspondente lá fora possibilita que você analise melhor ainda a sua própria cultura, a sua própria civilização. Porque você faz isso por comparação. Você compara civilizações e comparando civilizações, você realmente faz um grande mergulho na sua própria sociedade. É impossível você analisar bem as contradições e as convicções da sua sociedade sem comparar com outras. Quanto mais você conhece outras sociedades, melhor você conhece a sua própria, porque você consegue comparar, estabelecer diferenças e estabelecer contradições. Para a gente encerrar a entrevista, a gente pode fazer um ping-pong? Claro. Eu vou falar uma palavra e você me diz a primeira coisa que vier à mente. Tá. Jornalismo. Inquietação. Furo. O que me move? Credibilidade. É tudo na nossa profissão. Sem ela, você não caminha. As fake news. Valorizam o grande jornalista, aquele que vai distinguir o verdadeiro do falso. Ayrton Senna. Uma grande inspiração na minha vida e na minha carreira. Família. Tudo. Sem ela não existe ser humano. Todos os dias dedico a minha carreira à minha família. Para você, café com quê?
Café com leite. Eu adoro café com leite. Mas com um grande papo, né? Nós somos grandes especialistas em seres humanos. Eu costumo dizer que todo ser humano dá um livro. Por mais monótona que a história desse ser humano possa parecer, dá um livro, desde que a história dele seja muito bem contada, com roteiro, desde que você penetre na alma e consiga inseri-lo diante de uma sociedade. Portanto, um café com uma grande conversa, um grande bate-papo. Eu adoro o ser humano. Gente é minha matéria-prima. Jamais podemos nos permitir se distanciar do ser humano comum, de todos. Então, eu adoro conversar e não existe patrimônio maior do que um bom amigo, né? Obrigada, Cabrini, pela presença. Foi um prazer ter você aqui. É uma honra pra gente. Parabéns, foi uma ótima entrevista, com ótimas perguntas. Eu espero que vocês que estão me acompanhando sirvam dos meus conceitos, não para copiar a minha carreira, mas apenas para servir de inspiração, de referência, para buscar os próprios caminhos. Não existe só uma maneira de fazer uma grande matéria, existem muitos caminhos. Estilos diferenciados são muito bem-vindos. Eu não acredito em padronização do jeito de fazer jornalismo. Você só não pode negociar com a sua dignidade, com a sua imparcialidade. E no caso de imparcialidade, na verdade, é impossível você ser totalmente imparcial. É um caso onde a estrada é mais importante do que o destino. Busque a imparcialidade. E como é que se busca a imparcialidade? Abrindo espaço, principalmente para as pessoas com as quais você não compartilha opiniões, das quais você discorda. Muito obrigada. O Café com Quê fica por aqui. Até uma próxima. Tchau! Mas ele falou café é inevitável, café com leite, eu gosto mais agora, né?